Começando mais um Maná Diário, hoje a gente quer falar a respeito de pai. Hoje é Dia dos Pais e Deus constituiu o pai para tomar conta dos seus filhos, para educar, para cuidar e para exortar no momento certo também, filho. Eu quando vejo falar de pai, eu lembro do Pai Maior, que é Deus, né? Que constituiu todas as famílias na face da terra, criou tudo que existe. Se seu filho está na vida, se você é pai, porque Deus te colocou na vida. Mas eu quero falar de um pai que foi provado na fé, que está na Bíblia, o pai Abraão. O pai Abraão, ele foi provado por Deus e Deus, ele pediu a Abraão que oferecesse um holocausto para ele. Abraão só tinha um filho. E esse filho se chamava Isaac, o único filho. Abraão já teve o filho já com idade. Então, Deus prova a fé de Abraão e diz para ele que ele fosse oferecer o holocausto. Que ele oferecesse o único filho dele em holocausto, na terra de Moriá. E ali, Abraão obedeceu à voz do Pai, obedeceu à voz de Deus, do Pai. E ele foi seguindo com os homens e seguindo com seu filho, e chegou a um determinado ponto que ele disse, ó, espere aí que eu vou com o rapaz, o filho, seu único filho. E o filho perguntou ao pai, pai, mas onde que está o cordeiro? E o pai disse, Deus proverá. E ali Isaac carregando a lenha para ser queimado, para ser deitado, para ser queimado sem saber. E ele disse, Abraão disse para ele, Deus proverá. Isso se encontra em Gênesis, 22 em diante. Gênesis 22 você vai achar essa passagem na Bíblia. Então, ali Abraão foi e chegando naquele lugar, ele pegou ali a lenha, amarrou seu filho, Isaac, e deitou na lenha para meter o cutelo e tacar fogo no seu filho. Você está falando isso para mim, pastora, mas no Dia dos Pais, você falando isso? Eu estou falando não, a Bíblia está falando para mim e para você. É a própria palavra de Deus que está falando isso para mim e para você. Só que Deus prova a mim e a você, porque Ele é Pai e Ele quer ver até onde vai a obediência de um filho. Porque se você tem um pai, é porque você é filho. E se você é filho, você precisa obedecer ao seu pai. Abraão, ele tinha Deus como seu pai, o pai maior, o pai de tudo. E a fé de Abraão era tamanha que Abraão foi lá. Abraão, uma espécie de Deus que deu o seu filho ali para morrer. Deu o seu filho para morrer. Claro que Jesus, ele veio para morrer para nos dar vida a todos nós. Mas Abraão, ele deu o seu filho para obedecer a Deus. Porque ele, como filho de Deus, ele temia e respeitava a ordem do Pai. Hoje você vê o pai sendo espancado pelos filhos. Os pais
desprezados pelos filhos. Você que é pai nesse momento, talvez você tenha tido 10 filhos e você hoje, na véspera do Dia dos Pais, você está chorando porque você está abandonado, porque você não tem um filho que ligue para você ou que diga para você: pai, meus parabéns. Ou no seu dia a dia, no seu cotidiano, o seu filho não te procura, o seu filho não quer saber como você está. Mas Abraão não. Abraão, ele queria fazer a vontade do pai. E a obediência de Abraão foi tamanho. E lá diz assim, na Bíblia, no Gênesis 22, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos fogo, cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Os dois juntos, pai e filho. Hoje é dia dos pais. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Abraão disse para ele, porque Abraão, quando Deus falava com ele, ele dizia: eis-me aqui, meu pai. E ele disse para: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o cordeiro e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está? Ele perguntou ao seu pai. Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E mais lá na frente diz assim: chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispõe a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Abraão amarrou o seu único filho. Dia dos pais, você que não honra teu pai, Abraão honrando o pai, honrando a Deus. E lá no versículo 11 diz assim: mas quando Abraão, ele já antes no 10, no 9, diz assim: chegaram no lugar, Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Deitou o altar em cima da lenha. Deitou o menino em cima da lenha, onde ele iria tacar fogo. E estendendo a mão, tomou o cutelo para molar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e gritou: Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que lição de vida desse homem, esse homem que teve filho já com idade, né? Deus deu a ele esse filho. Ele não questionou a Deus, não. Ele não disse para Deus assim. Às vezes, quando você vai repreender seu filho, seus filhos, ou sua filha, seu filho, eles dizem assim para você: ah, eu não pedi para nascer, você me teve porque você quis. Quanto de nós já ouvimos isso dos nossos filhos? Mas eu estou falando agora de pai, né? Quando o pai ouviu do seu filho assim, ó: eu não pedi para nascer, quando eu fizer 18 anos, eu vou embora dessa casa e vocês nunca mais vão me ver. É assim, o mundo é assim. Mas Abraão não. Abraão, ele não pediu a Deus. Deus deu a ele um filho, já na idade, a sua mulher já era de idade. Isaque nasceu e Deus prova a Abraão
dizendo para ele: eu quero que você queime para mim o holocausto. E esse holocausto é o seu filho. Então, Abraão foi levando o filho. Eu quero dizer para você nessa hora, qual de você, pai, você que está ouvindo essa palavra, daria ao seu filho? Eu nem estou falando de Deus dando Jesus para morrer por nós. Eu estou falando de Abraão, carne. Jesus veio como carne, também sofreu as dores. Mas Abraão, ele era carne, ele teve filho com a esposa dele. Nasceu porque eles coabitaram. E ali eles tiveram aquele filho de um milagre. Mas o anjo, quando Abraão já ia ceifando seu filho por amor a Deus, o anjo gritou para ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu temes a Deus. Que você possa respeitar o seu pai e a sua mãe. Porque Isaac, ele foi como um cordeiro. Porque no final, o cordeiro, ele deu o gritinho dele. E aí Deus, aprove a Deus colocar um cordeiro ali e disse: é esse que você vai imolar. Mas o teu filho é teu. Então você que é filho, você que é pai, vivam em união e temam a Deus, o nosso Pai maior. Feliz Dia dos Pais para você, pai. Que Deus abençoe você. Eu não tenho mais meu pai na terra, mas eu tenho um legado, eu tenho o caráter que meu pai me deu. E eu louvo a Deus, meu pai virou meu filho na fé. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que hoje eu não tenho meu pai, mas eu tenho meu esposo, que é pai dos meus filhos. Que Deus abençoe e feliz Dia dos Pais, e compartilhe esse vídeo.